As invasões de terra ainda são um problema grave em todo o Brasil. Hoje vamos falar sobre a situação em São José, Santa Catarina, que contou até mesmo com um desvio de recursos culturais para financiar tentativas de invasões. Um verdadeiro absurdo que nós vamos ver de perto agora. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Crislã de Moraes, vereador pelo Novo, na cidade de São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Crislã. Obrigado, Joyce. Uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aqui na cidade de São José. Depois de tentativas de invasão em São José, foi criado o pacote Santa Catarina Sem Invasão. Há indícios de que foi feito um esquema para financiar e expandir as invasões com dinheiro do governo. O pacote surge como uma resposta a essas invasões aí, vereador. Quais são os principais pontos? Joyce, tudo aconteceu depois de uma tentativa de invasão que ocorreu aqui na cidade de São José, num terreno nobre, às margens de uma rodovia que tinha um grande fluxo de carro. Depois a gente foi atrás das organizações que colocaram suas bandeiras nessa tentativa de invasão e que não deu certo. A gente tem que ressaltar aqui pelo forte trabalho da Polícia Militar de Santa Catarina, que agiu rápido, desmobilizou e principalmente conseguiu tirar eles do local que eles estavam tentando invadir. E aí a gente conseguindo fazer toda essa análise, Joyce, de quem estava por trás dessas organizações, a gente chegou num líder, auto-intitulado líder dessa possível ocupação, que ele diz ocupação, mas a gente sabe que é invasão, feita totalmente de forma irregular. E aí, ao chegar, a gente começou a estudar muito todo esse passado dessa liderança, que em alguns momentos ele mesmo abriu a possibilidade de colocar, como que se estava fazendo o processo de poder financiar e como que ele se entrava dentro das comunidades, ganhava influência, ganhava confiança dessa comunidade. E isso partia, Joyce, do que ele mesmo se colocava no sentido de fazer eventos musicais, eventos culturais, entrando na comunidade e, como ele diz, a expressão que ele falava é comendo pelas beiradas, inclusive fazia oficinas para falar sobre os direitos básicos das pessoas, que estavam ali inseridas naquela comunidade, para depois, por fim, como ele diz, no final, aí sim poder fazer o ato que eles gostariam, que é de fato a invasão. Então tudo começa no modelo de eles ganhar confiança e parte desse modelo, dessas etapas, Joyce, é justamente nesse modelo de ganhar confiança, poder oferecer festivais de cinema. Então, nesse processo do meio, até ganhar a confiança da comunidade, aí sim partir para a invasão, eles fazem festivais de cinema, e aí, cruzando dados, fazendo pedido de acesso à informação, como a gente teve, através da Fundação Catarinense de Cultura, de leis importantes, até para quem é da cultura sabe, tem a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, que são leis que financiam a cultura no Brasil, leis que regulamentam dinheiro do governo federal, que vai para os estados, que era para ser direcionado para a cultura catarinense, para os produtores, mas que eles estavam utilizando, Joyce, para eu resumir bem aqui, para poder ganhar essa confiança, fazer festivais de cinemas com um cunho político partidário, e aí nesse meio tempo utilizando o governo federal para fazer o caminho, o trajeto que eles fazem de ganhar confiança, e aí por fim fazer as invasões. Ou seja, esses eventos, esses festivais, todos financiados, todos com dinheiro público, com o intuito aí de praticar essas invasões. Ô vereador, e esse terreno, às margens da rodovia, não é um terreno produtivo, não é uma fazenda, é um terreno que a ideia deles era invadir mesmo e tomar conta. Exatamente, Joyce. Nesse caso específico aqui na cidade de São José, é um terreno que ele é da União e ele tem uma promessa, só para a gente ter uma ideia, para ser direcionado para o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, ou seja, direcionado para vagas de ensino superior, de escola técnica. Então é muito importante aqui, especialmente aqui na Grande Florianópolis, ter esse polo aqui do IFSC. Então ele já tem uma promessa já há um tempo, mas ainda está nos trâmites para poder ter o início dessa construção do IFSC, e foi feita essa invasão, mas que, graças à ação da Polícia Militar, não foi efetivada. No entanto, aqui na Grande Florianópolis, Joyce, até para os
quem está nos acompanhando aqui na entrevista, Santa Catarina é um estado muito produtivo, é um estado muito próspero. Quem é do agro conhece muito bem e sabe da importância, principalmente pelo histórico, pela cultura que o nosso estado tem. E eles já fizeram uma invasão numa cidade vizinha e, em uma outra situação que nós descobrimos, já tinha uma estimativa, um desejo, uma previsão de fazer uma invasão em uma outra cidade que também acontecia esse festival de cinema. E ele mesmo, o que a gente traz à tona, na verdade, Joyce, uma denúncia que a gente trouxe, tudo isso é só uma reprodução da fala e de cruzamento de dados, cruzamento de entrevistas que a gente foi alinhando, fizemos uma forte investigação dentro do gabinete, até porque a gente não concorda com qualquer tipo de invasão, ainda mais aqui em Santa Catarina, é um estado que tem uma agricultura muito forte, terras prósperas, né, e uma economia muito forte em si, e o nosso estado culturalmente também não permite. E aí quando a gente tem esse grupo, que eles mesmos se chamam de uma célula, né, eles entrando aqui, tentando invadir, começando a tentar crescer aqui na Grande Florianópolis, a gente consegue descobrir todo o modo de financiamento deles, né, para aí sim poder fazer de fato a denúncia. O mal tem que ser cortado pela raiz, tem que identificar essas pessoas, né? Porque o MST justamente se esconde, né? Por trás ninguém tem nome, ninguém tem CPF, não tem CNPJ, não tem nada. Vereador, foram identificadas pessoas de outros estados envolvidos nessas invasões aí, nesse esquema aí de receber, promover o evento cultural, conquistar a comunidade e quando perceber já estar instalado lá tomando conta da propriedade, seja da União, seja particular, enfim? O líder autotitulado deles, ele vem, a gente descobriu, ele tem origem do Recife, em Pernambuco, e ele veio para cá, né, para participar já, organizar esses movimentos, e as pessoas acompanharam e a gente demonstrou como ele, além de ser liderança, né, desses movimentos de organizações, ele também é líder de uma tentativa de criação de um partido, aqui um partido que eles colocam, se denominam, né, como Partido Comunista Revolucionário, PCBR, e além disso também é o promotor desses participa da equipe, né, desses festivais de cinema, esses eventos culturais. Então ele, além de participar da equipe desses festivais de cinema, participar de uma tentativa de criação de partido no Brasil, uma organização política comunista, revolucionária, também é o líder, né, dessa organização que eles chamam de Brigada Popular para buscar o que eles dizem moradia popular, mas na verdade a gente sabe que não é do modelo correto, não é pela lei, e sim fazendo invasões de terra de forma totalmente ilegal. Quanto tempo esse cidadão está em Santa Catarina, se ele tem carteira assinada, se ele recebe algum benefício, se é mais um beneficiário aí do assistencialismo? Bom, o que a gente captou é que ele fez, inclusive, a universidade aqui. Ele tem graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Ele já está aqui pelo menos 5 anos e participa aí já de alguns anos, né, de movimentos desses eventos culturais, fora outras situações que ele também participou. E todas as invasões, ele sempre é o porta-voz, né? E o que a gente percebeu, Joyce, ficou muito claro, é que existe 2 tipos de situações nas invasões. A gente olhando já as que ocorreram em outros locais. O primeiro grupo, que é aquele grupo influenciador, que ele faz parte, né? Que é o líder que faz parte, que influencia as outras pessoas. E tem uma segunda parte que é apenas elevado, né? Ou influenciado por esse grupo estrategista, que muitas vezes não fica na invasão, que tem envolvimento político, tem interesse por trás, né? Então a gente tem percebido muito isso nessas organizações que têm chegado em Santa Catarina para tentar fazer invasões. Eles agem justamente, né, no mesmo modelo aí do MST, e esse cidadão com certeza é um testa de ferro aí, né? Há outras pessoas por trás. Vocês estão, inclusive, também rastreando aí os financiamentos, né? Se vocês viram que eles fizeram esses festivais, o festival ele é bancado pela verba pública, houve todo um rastreamento e vocês estão de olho. Nessas outras cidades, né, que você comentou aqui, que houve a invasão nesses mesmos moldes, eles continuam invadidos lá? Essas áreas continuam invadidas? Ou a polícia de Santa Catarina conseguiu tirar esses criminosos? Em São José, então, como eu falei, né, Joyce, não foi efetivado graças à ação da PM, que chegou no mesmo horário, quando eles chegaram com 200 famílias nesse terreno, mas a Polícia Militar foi com uma equipe muito forte, e aqui eu tenho que parabenizar as Forças de Segurança de Santa Catarina, a Polícia Militar, a própria Guarda Municipal aqui de São José ajudou, a Polícia Rodoviária Federal, já que era um terreno às margens da BR-101,
Na Palhoça, eles entraram num conjunto habitacional que estava em construção e ainda estão inseridos lá. Então, a Palhoça é uma cidade vizinha aqui de São José, para quem nos acompanha, só para ter uma ideia, é uma cidade próxima de 250 mil habitantes, é uma cidade de médio porte para grande, e eles continuam inseridos lá. Em Garopaba, que era o desejo de ser a próxima cidade, que é uma cidade litorânea, é uma cidade aqui conhecida pelas belas praias, é uma cidade conhecida por, na temporada de verão, lotar de turistas, né? Inclusive, tem um valor do metro quadrado ali muito disputado. Era o próximo desejo deles, como eles se colocaram, para fazer a próxima invasão. Mas, com toda a repercussão que teve, né, tiveram que dar um passo atrás. Hoje eles estão inseridos principalmente na Palhoça, esse núcleo, né, esse núcleo que eu chamo, que é o que eles se denominam como uma selva lá para buscar por moradia popular, mas que não faz da forma correta. A gente sabe que tem os caminhos corretos, né, para poder conquistar a moradia popular através da assistência social, né, Joyce? Que fica claro aqui, né, no programa. Tem também a possibilidade, como o brasileiro comum faz, que quer trabalhar, ralar duro, alugar, né, participar de um aluguel, ou também financiar sua casa própria, né? Tem várias modalidades de financiamento. A gente sabe que não é fácil, né? Mas sim, existem a forma correta de poder conquistar o sonho da casa própria. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Ô, vereador, esse cidadão é do Ceará. Essas pessoas que estão sendo feitas de massa de manobra por ele, elas são pessoas ali, vocês chegaram a identificar se são pessoas já de comunidades de Santa Catarina mesmo, se são pessoas que estão vindo de fora, se a ideia dele é abrir caminhos aí, firmar o palanque e trazer pessoas de outros estados para ocuparem espaço aí simplesmente para invadir, para se firmar aí na região. Para criar a baderna, né? Porque o Estado é um Estado muito organizado, a gente sabe disso. O próprio Jorginho Melo falou que o bambu aí vai roncar em quem vier invadir propriedade privada. Com certeza ele está fazendo, a Polícia Militar faz o trabalho muito bem feito aí. Mas os legisladores, os parlamentares, como você, têm que ficar de olho para não permitir esse tipo de coisa, né? Exatamente, Joyce. Sobre as invasões, a gente percebeu, inclusive através de vídeos, são pessoas, na sua grande maioria, pessoas de outros estados, tá, do Brasil, não são diretamente catarinenses. Muitos a gente percebe vindo da região do norte e vindo da região do nordeste. E que muitas vezes, pela falta de instrução, eles são utilizados, né, são influenciados por esse grupo estratégico que fica na parte de cima, na camada superior aí dessa organização, para poder influenciar eles a poder utilizar como massa de manobra mesmo para usar nas invasões. Mas Santa Catarina, como bem falasse, Joyce, é um estado próspero. Aqui a gente tem uma terra muito produtiva, uma economia muito forte. O agro aqui é muito forte, é destaque no Brasil. E nosso estado ele é próspero justamente por essa cultura que a gente tem aqui, até mesmo da agricultura familiar, das terras regularizadas, né, de modelos de cooperativa, enfim. Então aqui a gente tem realmente uma boa utilização das terras no nosso estado. Essa região litorânea aqui é uma região que é muito nobre, uma região que tem um crescimento muito forte, que está virando um polo, inclusive tecnológico, né, está se utilizando, migrando sua vertente econômica para tal. E aí o que a gente percebe é vindo um novo núcleo aqui tentando invadir terras onde, né, segundo eles, não tem função social, mas isso é muito subjetivo, né, não existe isso. Eles querem realmente fazer de uma forma ilegal para poder conquistar a moradia popular. Só que o que a gente tem percebido, então, Joyce, cabe destacar, a própria comunidade, os próprios vizinhos dessas pessoas têm denunciado.
têm denunciado, têm sido os primeiros a chamar a polícia quando ocorre qualquer tipo de irregularidade por parte deles. É importante a população ficar em alerta, denunciar, não permitir, porque hoje é o terreno vizinho, amanhã é a casa, né? Porque a ideia dos comunistas é invadir a propriedade privada mesmo. Vereador, Santa Catarina tem trabalho, não é contra receber ninguém, é um estado muito acolhedor, tem muita indústria, muito agro, muito trabalho. Agora, essas pessoas não querem trabalhar. Quem quer trabalhar pode ir lá e vai ter a carteira assinada. Por isso que a gente vê muitas ações aí de prefeitos, né, checando se tem emprego, fica na cidade. Se não tiver, manda de volta. Porque é o trabalho que engrandece o homem, né? Trabalho tem. Se não quiser trabalho, baderna não vai fazer. Perfeito, Joyce. Assim, a Santa Catarina hoje, ela está considerada nos mesmos moldes de países de primeiro mundo. A taxa de desemprego aqui está entre 2,2%. Então, é uma taxa muito baixa, é a menor do Brasil. Então, aqui é praticamente pleno emprego. Tá? Então, só não trabalha realmente quem não deseja, porque a oportunidade em Santa Catarina tem. A gente tem as regiões aqui bem diversificadas, então a gente tem cada região com a sua matriz econômica muito forte. Então, assim, a oportunidade tem, mas para quem quer trabalhar, para quem quer buscar o sonho da casa própria, né, de fazer da forma correta, com possibilidade de financiamento, alugar, enfim, todo tipo de oportunidade tem. Mas, como bem falasse, né, Joyce, para quem deseja. Vereador, vocês chegaram a questionar o governo sobre esses recursos aí, que são recursos indevidos, né? A gente está vendo aí o claro objetivo desse cidadão. Só esse ano, Joyce, eles utilizaram R$100 mil da Lei Aldir Blanc. No ano passado, R$200 mil da Lei Paulo Gustavo. Então, também é uma lei importante para o setor cultural, que acaba deixando de ter isso para ir para esses eventos que nós analisamos e fere todo o edital, porque todos os editais eles são proibidos qualquer tipo de vínculo político partidário. E não foi o caso desse. Nós pegamos as prestações de contas, pegamos os vídeos e demonstramos esse vínculo que tem entre esses festivais de cultura, né, e até a própria finalidade político-partidária que eles possuem. Mas, além disso, Joyce, nós apresentamos ao Tribunal de Contas da União como esse dinheiro é federal, acabe a fiscalização por parte do TCU. Então, nós fizemos uma representação, tá? Nós, junto com essa representação, nós colocamos um dossiê investigativo, contando detalhe por detalhe, ponto por ponto, desde o início, toda a construção, e realmente com uma rede, ponto por ponto, com prints, com fotos dos eventos, com as chamadas, com os organizadores, com parte da equipe, enfim, tudo bem detalhado, Joyce, até deixa à disposição, quem quiser que acompanhe o programa, quiser analisar com calma, tem nas nossas redes sociais, tem no meu site, que é crislã.com.br, tem mais informações lá. E a gente colocou, então, essa denúncia dentro do Tribunal de Contas da União como representação. A gente fez isso faz cerca de 2 a 3 semanas. Nós estamos ainda esperando aí o retorno do TCU para começar, de fato, a investigação que a gente sabe que eles vão fazer, tanto por parte da Lei Aldir Blanc, quanto também a Lei Paulo Gustavo, que são recursos federais, né, que vão para financiar a cultura. E, além disso, Joyce, por fim, nós também encaminhamos um anteprojeto ao governo do estado e para a Assembleia Legislativa, aqui para os nossos deputados, para que a gente possa ter esses editais de cultura ainda mais restritivos, né? Para que não possa dar nenhum tipo de exceção, nenhum tipo de brecha, para que casos como esse continuem recebendo recurso público, né? E como ele mesmo, o líder dessas invasões, fala, é um meio para poder se infiltrar na comunidade, poder fazer bailes culturais, eventos culturais, cinemas, para aí no fim ganhando confiança da comunidade e aí partir para a invasão. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais
praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitais 71 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitais Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitais Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitais 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitais 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Estão tentando invadir um terreno, uma área da União, que é destinada para a construção de um instituto voltado para a educação. Ao mesmo tempo, o MST inventou agora de ter umas vagas exclusivas em cursos de medicina, porque só invadir terra já não basta mais para eles, agora eles querem ser médicos. E querem ser médicos assim, sem passar num vestibular, sem ser aprovado no Enem, tudo isso com recurso público. E além disso, não contente, o Lula, né, o governador da Bahia, que é ligado ao Lula, que é do PT, ele está mandando 60 jovens, 60 estudantes para Cuba, para cursarem medicina em Cuba, pagos com o dinheiro da Bahia, que consequentemente vão ser pagos pelo governo federal, com o dinheiro do pagador de impostos. E os únicos requisitos aí para esses estudantes, né, serem aprovados, serem levados para Cuba, está justamente aí na ligação com o MST. É muita hipocrisia, né? É muita disparidade. As pessoas têm que saber, têm que entender. E como é possível ainda alguém defender um movimento desse, estar lá? A gente sabe que tem muita gente que participa do movimento porque está lá induzido, não tem outra opção, entrou, está difícil sair, ou não descobriu a verdade ainda, ou ele é coagido, ou ele é até ameaçado. Exatamente, assim, Joyce, não dá para acreditar. E todas as formas como eles vêm se infiltrando, né, dentro da sociedade e utilizando o dinheiro público, como é mais esse caso, vai para Cuba, fazendo uma universidade, um curso de medicina só focado neles, com dinheiro público também, né? Então que faça, mas que faça com dinheiro privado. Não é o caso, a gente sabe que todo o aparelhamento, tanto do MST, dessas organizações, é feito com dinheiro público, senão eles não sobrevivem, porque ninguém acredita. E eu digo isso até por uma situação, Joyce, compartilhar aqui com quem está no programa. Quando eu fiz essa denúncia, me parou uma senhora e ela viu esse vídeo, repercutiu bastante e tudo mais, e ela comentou para mim: Cris, eu sou totalmente favorável. Por quê? Porque eu trabalho duro, né? É a trabalhadora informal, trabalhou por 20 anos para poder, alugando sempre a sua própria casa, né? Alugando, enfim, morando de aluguel. Depois de 20 anos, teve a oportunidade de poder financiar o seu apartamento. Tá? Isso aconteceu aqui em São José. 20 anos. Então, alugando, depois podendo financiar, e aí, com fruto do seu suor, da sua dedicação, né? Então, o cidadão comum, o brasileiro, que é a grande maioria que se esforça, que trabalha, né? Ele não concorda com isso. Muitas vezes as informações não chegam, né? É bem divulgado, mas ele não concorda, porque ele também acaba, mesmo que de uma forma ou outra, através de impostos de consumo, acaba financiando esse tipo de situação. Então o brasileiro que está lá sofrendo, o trabalhador informal, aquele que tem carteira assinada, que está lá na base, na ponta, trabalhando, né, ele não concorda com esse tipo de situação. Então a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria mesmo, Joyce, disparado, não concorda com esse tipo de situação, como é o que a gente tem visto com essas organizações.
Bem, é a maioria, é a maior parte do brasileiro, né? E aceitar esses abusos aí do governo diretamente ou por meio dessas pessoas aí que estão a serviço do governo é um tapa na cara da sociedade de bem. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui, parabéns pelo trabalho. Ô Joyce, obrigado de coração, agradeço o canal Oeste. Contem comigo aqui, qualquer coisa estou à disposição, tá? Um abraço aqui, nos acompanha aqui pelo programa também. Obrigada, gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Saúde feminina sem medo. O assunto interessa mulheres e também aos homens, né? Porque os homens precisam conhecer essa fase da mulher. Depois de 20 anos de reavaliação científica, a FDA, que é a agência do governo dos Estados Unidos responsável pela proteção da saúde pública, decidiu remover o alerta de tarja preta das terapias hormonais para menopausa. E a terapia hormonal é segura e eficaz e precisa ser falada sem medo. Doutor, o que isso muda? Acho que é uma vitória, né? Acho que é bom isso para desmistificar um pouco e tirar o medo das pacientes em fazer reposição hormonal. Tem riscos? Tem, mas estava um pouquinho exagerado. E hoje a gente sabe que o estrogênio, o principal componente da reposição hormonal, não aumenta o câncer de mama. Isso é bom tirar esse alerta que estava assustando muitas pacientes. E esse tempo todo aí, essa avaliação, reavaliação, era justamente isso, né? Porque havia uma relação de câncer com reposição hormonal. Sim. E agora descobriu-se que não há essa relação. A gente separa um pouquinho, né? Existe reposição hormonal só com estrogênio, paciente que não tem útero. Então, essa paciente realmente não aumenta o câncer de mama. Na paciente que tem útero, a associação do estrogênio com a progesterona aumenta um pouquinho, mas ainda há um pequeno aumento sim. O que ele tirou da bula foi em relação específica ao estrogênio. Ô Walderson, a menopausa, né, um período aí para a mulher, tem tantas dificuldades, tantos sofrimentos que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, mas pode ser vista como um privilégio, um status de sabedoria? De uma certa forma, sim, Joyce. O que existiu até muito pouco tempo foi uma grande ignorância. Por quê? As mulheres viviam muito pouco, então não tinha registro, não tinham estudos, não tinham experiências das mulheres depois do seu período fértil. E a gente sabe que em todas as aldeias, em todas as culturas, em todas as comunidades, sempre houve espaço para aquela mulher sábia. Quem era essa mulher sábia? Normalmente uma anciã, alguém que já tinha vivido toda a sua experiência de vida fértil, já tinha gerado seus filhos ou não, e que detinha todo esse conhecimento para poder transmitir para as gerações seguintes. Então a gente pode dizer que esse período que ganhou esse nome de menopausa, na verdade, é um privilégio que as mulheres. Doutor, desde 2003 havia esse alerta aí, né, para a reposição hormonal. Havia uma base científica relacionando? Interessante que esses trabalhos dessa época, ele pegava o estrógeno, uma molécula sintética de urina de égua grávida. Então, assim, qual a relação disso com o nosso estrógeno natural? Então, realmente é uma relação menor. Isso com uma progesterona sintética também. Então, esse trabalho que mostrou o aumento, que foi uma grande ducha de água fria e que afastou muita gente da reposição hormonal, que acaba melhorando a qualidade de vida da paciente. Olha só, os estudos precisam evoluir também, né? Não pode ficar parado, porque as descobertas sempre vão surgindo. E foi interessante porque assim, os estudos atuais pegaram mesmo aquele anterior só com estrógeno, de urina de égua grávida, e mostrou que não aumentava câncer de mama só com ele. E os estudos mais recentes com estrógeno natural, menos ainda. Então ainda bem que evolui e ainda bem que finalmente eles tiraram esse alerta de tarja preta. Ô Val, a espiritualidade, ela pode ajudar aí com meditação, práticas de autoconhecimento para viver essa nova fase. É uma nova fase, é um renascimento, né? Com toda certeza, Joyce. Eu acho que aí a parte espiritual não entra apenas como uma preparação, entra como uma transformação na vida. E isso independe até da idade que você tenha. Agora, por que é muito adequado para mulheres quando chegam nesse período de transformação? Porque, de uma certa forma, mexe com os grandes medos, né? De você perder a beleza, de você perder o desejo, a sexualidade, de você perceber que já existem outras mulheres mais jovens, vamos dizer, na flor da idade,
tirando o seu lugar. Então você precisa o quê? Usando um termo, né, que é muito usado atualmente, ela precisa se reinventar. E nessa reinvenção, a espiritualidade entra como um componente fundamental. Por quê? Porque vai fazer, antes de mais nada, você se conhecer. Não existe espiritualidade para o lado de fora. Não é um mergulho para fora, é um mergulho para dentro. É um processo de autoconhecimento, de autodescoberta. Fundamental. Eu acho que não é só para as mulheres, não. Para qualquer pessoa que queira evoluir na vida.